Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o Ursinho Pooh. Provavelmente você leu o título desse vídeo e deve estar achando estranho, né? Porque eu falo de um monte de filme aqui no canal, filme de terror, filme de drama, filme de suspense. Como assim Ursinho Pooh? Acredito que a maioria das pessoas entre 20 anos de idade, 30, 35 anos de idade, em algum momento de suas vidas já assistiram o Ursinho Pooh, né? Seja em filme, fita, VHS, desenho, né? Ou muitas das vezes deve ter algum produto, alguma camisa, algum abajur, algum brinquedinho do Ursinho Pooh, né? O Christopher Robin, né? Eu assisti o filme Tigrão, como já assisti outras coisas do Ursinho Pooh, e eu vejo muita coisa ali que quando você é criança, você não percebe. Há certas coisas que você deixa passar. E há certas coisas que passam, né? Quando eu assisti o filme O Tigrão, o filme pela primeira vez, o filme conta a história, né, do Tigrão que tá ali às voltas com a sua família, né? Ele vive ali naquele bosquezinho, né, e tal. Tem o Ursinho Pooh, tem o Guru, né, tem o Coelho, o Igor, o Leitão. Ele convida todo mundo para pular junto com ele. Só que todo mundo ali tem uma obrigação, tem alguma coisa para fazer. Olha, tá chegando o inverno, né? O Pooh chega e fala, olha, tá chegando o inverno, eu tenho que ter o mel aqui dentro de casa. Aí o Leitão vira e diz, olha, eu não posso porque eu tenho que pegar lenha. Aí o Guru é pequeno demais, a mãe do Guru tem coisas para fazer. O Tigrão ali fica triste. Poxa, não tem ninguém para brincar junto comigo. E o tema do filme é o seguinte, o plot do filme é o seguinte, poxa, ninguém é tigrão aqui. Ninguém é como eu, não tem nenhum tigrão aqui para brincar junto comigo. É um filme que quando você assiste quando criança, a parte das músicas te engana. Porque é um filme extremamente triste. Fala sobre amizade, né? Os amigos do Tigrão criam uma carta, né? Inventam uma mentira, como se fosse a própria família do Tigrão. Se fantasiam de tigre, né? Tudo para ele não ficar triste. Para só no final do filme ele perceber que a família dele de verdade, né? A família dele, são os amigos dele. Só que o que chama a atenção nesse filme é o seguinte, os personagens. Porque eu vi um post uma vez, que inclusive eu vou ler alguns trechos com vocês, que eu acho interessante, né? Provavelmente deve ter sido feito por algum psicólogo que encontra transtornos mentais nos personagens. Eu achei muito interessante, apesar da psicanálise não trabalhar com esse tipo de diagnóstico, apesar do diagnóstico na psicanálise ser um diagnóstico estrutural, não é um diagnóstico que leva em conta o comportamento apenas, não é um diagnóstico dentro de uma clínica estrutural fenomenológica, não é um diagnóstico realizado por meio de uma observação. O que levamos em conta é o inconsciente, é o discurso, não é um discurso do eu, né, enunciado e tal. Tudo isso eu já trabalhei numa série de aulas sobre análise, diferença de análise e terapia, as entrevistas preliminares, transferências imaginárias, transferência simbólica, o lugar que o analista ocupa, como que é feito um diagnóstico na psicanálise, como que é feito um diagnóstico no DSM. No total são 12 aulas da diferença de análise e terapia, principalmente para iniciantes, né? Pessoas que estão começando a estudar e pretendem atender pelo viés da psicanálise e têm dúvidas em relação à transferência, associação livre, repetição, resistência. 12 aulas exclusivas, né? Você que está escutando esse vídeo, se tiver o interesse em adquirir, só entrar em contato comigo. Mas o que eu achei interessante? Os personagens aqui, quando você assiste o filme, sendo um adulto e do meio psi, você fica às voltas. Nossa, caramba, por que o Igor, né, acredito que seja um burrinho ou uma mula, né? Por que ele é tão triste, assim? Por que ele fica o tempo todo debaixo daquela casinha e sempre indisposto, andando meio que arrastado, fala meio que arrastado? Aí você olha o coelho tá sempre com um monte de coisa para fazer, tendo que fazer um monte de coisa,
É um cara que não gosta de brincar com o Tigrão. Assim, de todos ali, talvez seja o único que não tenha paciência alguma com o Tigrão. Que acha que a vida que o Tigrão leva, de brincadeira, de dar risada, é uma vida de irresponsabilidade, né, e tal. Por que o Coelho é tão bitolado, é tão assim, certinho com as coisas e tal? Aí você olha o Leitão, poxa, o Leitão pequenininho, aquela vozinha dele, parece sempre com medo. O Leitão, ele sempre acha que alguma coisa vai acontecer. A fala dele já é alguém que está ali com medo. Parece que o Leitão vive numa espécie de, entre aspas, de um cagaço de que alguma coisa vai acontecer. Ele está sempre, entre aspas, à espera ou se preparando, digamos assim, para algo de ruim que pode acontecer. Ele está sempre com muito medo. Aí você olha o Ursinho Pooh avoado, né? Assim, esquece muito das coisas, né? Não lembra das obrigações que ele tem que fazer, come demais, né? Ele não come qualquer coisa. Ele não é um cara viciado, por exemplo, em barras de cereal ou em maçãs, né? Não, ele é viciado em mel, doce, né? Ele tá comendo o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. Tem uma vozinha calma, tranquila, né? Super de boa, usa um cropped. Acho esse hilário, né? Você começa a prestar atenção nos personagens, né? Tem a mãe do Guru, né? O Guru, um garotinho, né? Um filhotinho de canguru. Esses personagens deixam você pensando, né? Se você é do meio psi, você fica meio assim, caramba, será que eles têm alguma coisa, né? Isso é um movimento da galera que é da psicologia, né? Eu sou formado em psicologia, da galera que é da psicologia, até mesmo da psicanálise. Só que o que me chama a atenção aqui, desses ditos transtornos mentais, é que a psicanálise, ela tem uma visão, como eu disse anteriormente, própria, digamos assim, muitas aspas nessa palavra própria, que às vezes as pessoas possuem o movimento de tentar associar com outros diagnósticos. Então, por exemplo, é muito comum uma pessoa que estuda neurose obsessiva ler e estudar a estrutura da neurose obsessiva como se ela estivesse lendo e estudando um paciente com transtorno obsessivo compulsivo. Então tem muita gente que estuda e pensa assim, todo portador de toque então é um neurótico obsessivo. Por que essa pessoa diz isso? Porque ela está lendo e levando em consideração e tomando como referência um tipo de leitura e um diagnóstico, no caso, que não é da psicanálise, né? Olhando para esse diagnóstico por um viés característico e não por um viés de traço. O que isso significa? Por exemplo, por exemplo, João tem uma compulsão que ele precisa constantemente lavar as mãos toda vez que ele encosta em algum objeto, seja dentro do ônibus, na rua, quando ele pega um dinheiro, né? Olha só, uma compulsão de andar, por exemplo, com álcool com gel o tempo todo passando na mão, com medo de se infectar com alguma coisa. Imagine como que foi a Covid para esses tipos de pessoas, né? Com esse, entre aspas, diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, e essas compulsões. Essa galera pega esse tipo de caso, né, esse tipo de situação, de compulsão, e já atrela a neurose obsessiva. Como se somente neuróticos obsessivos tivessem compulsões, pudessem vir a produzir compulsões, sendo que não. O sintoma de uma compulsão pode ser encontrado também numa histérica. Esse sintoma de compulsão aqui eu coloco entre muitas aspas, porque as pessoas possuem o movimento de tomar um determinado sintoma, entre aspas, e atrelar especificamente e exclusivamente a uma estrutura clínica. Então, por exemplo, que as pessoas costumam, né, pensar, olha, o delírio é só para o psicótico. Olha, o pensamento obsessivo é só para o obsessivo. Olha, o sintoma no corpo é só para a histérica. E não. Neuróticos obsessivos podem vir a ter sintomas conversivos, sintomas fóbicos. Histéricas podem vir a apresentar sintomas obsessivos, sintomas fóbicos, né?
É importante que você que esteja estudando psicanálise saiba disso. Não devemos estudar as estruturas clínicas de um ponto de vista característico, né? Lendo a estrutura clínica como se fosse um diagnóstico do DSM. Traços. Traços da estrutura. Traços da estrutura histérica, traços da estrutura obsessiva, traços da estrutura perversa, traços da estrutura psicótica, né? A psicanálise diferente da TCC, né? Isso aqui é óbvio, mas tem gente que muitas das vezes mistura as duas coisas, né? É aí onde encontramos os problemas que são difíceis de resolver, principalmente de explicar a uma pessoa que muitas das vezes está estudando psicanálise, mas tem uma espécie de uma... A palavra não é fixação, mas gosta demais desse tipo de diagnóstico, né? Depressão, bipolaridade, narcisista, sociopatia, né? E fica às voltas com isso. Até explicar para essa pessoa que a psicanálise não trabalha com esse tipo de transtorno, né? É outro diagnóstico, a psicanálise, é difícil. Então, olha só, por exemplo, o que eu acabei de comentar com vocês, né? O bisonho. Quando você assiste o filme, em português, a legenda diz Igor. Só que o Tigrão chama ele de Ior. Não tem nem o G do Igor. Chama ele de Ior. Bisonho. Talvez o transtorno do bisonho seja o mais notável, a depressão. Ele sempre apresenta um olhar triste e negativo com a vida. Nunca sentir emoções positivas, como felicidade e entusiasmo. Essa depressão severa, também conhecida como distinta crônica, faz com que ele permaneça em um estado de mau humor contínuo. Isso faz chegar ao ponto de parecer confortável com a tristeza. Eu, Daniel, assim, quando assisto o filme, o desenho, não vejo esse mau humor nele. Ele tá sempre triste. E pra ele nada tá bom. Assim, no filme Tigrão, o Coelho faz uma casa pra ele, horrível de graveto, e ele diz, olha, tá um pouco espaçosa, como é que é? Tá pegando vento demais, não tá tão legal assim, não sei o que, mas eu posso me acostumar. Tipo, nada tá bom pra ele, assim. Tá sempre triste, sempre indisposto. Tipo aquele personagem, ó vida, ó azar, né? Só que o Igor aqui tá sempre triste. Triste, indisposto, não sente vontade de fazer as outras coisas, né? Muita gente, inclusive, da psicanálise, quando estuda a depressão, aproxima muitas das vezes a depressão com o luto. Eu já falei sobre isso em algumas aulas também, né? Porque se você lê o Luto e Melancolia, as características, entre aspas, de uma pessoa enlutada e as características de uma pessoa com depressão, parece muito. Tem muita gente enlutada que recebe o diagnóstico de depressão e tem muita gente com depressão que recebe o diagnóstico de enlutado. Não por um psicanalista, psicólogo, né? Então se você, né, chega em casa, não sei se você está escutando esse vídeo em outro lugar, lê o Luto e Melancolia do Freud. Lê o luto. Lê como que o Freud descreve o luto de uma pessoa. Em relação à libido, o eu, reinvestimento libidinal, objeto. Como que um enlutado se sente? E dá uma lidazinha básica, segundo o DSM, como que um depressivo se sente. Já gravei também uma série de aulas sobre luto, 4 aulas sobre luto em filmes, uma aula sobre luto para iniciantes e umas 2 ou 3 aulas onde eu abordo luto e melancolia. Outro personagem, eu gosto muito do Igor, não sei vocês, né? O Abel, que é o coelho, né? Abel, o coelho que precisa manter as coisas organizadas o tempo todo. Te lembra alguma condição? Dentre os transtornos mentais, o transtorno obsessivo compulsivo é a característica marcante do personagem. O que eu acabei de comentar com vocês, né, a respeito dessas características exclusivas que as pessoas costumam atribuir a um determinado diagnóstico. Então, por exemplo, olha só, o Abel todo organizado, né, sempre bitolado com as coisas, sua energia raivosa é gasta contando, recontando, arranjando e rearranjando tudo e todos da sua vida, né?
Toda essa questão então da organização, do controle, né? Isso lembra muito mais um transtorno obsessivo compulsivo realmente, porque a neurose obsessiva envolve muito mais coisa do que isso, né? Já gravei também uma série de aulas da neurose obsessiva para iniciantes. É importante que vocês tenham esse cuidado, né, de estudar a neurose obsessiva como ela deve ser estudada. Porque se você toma uma estrutura clínica através desse viés do tipo característica, como eu comentei com vocês anteriormente, uma histérica, por exemplo, pode apresentar sintomas compulsivos, que alguns autores chamam de sintoma de identificação ou sintoma familiar, sintoma emprestado. Tem gente que usa essas nomenclaturas, né? Do tipo, às vezes uma histérica tem um sintoma X e ela se identifica com o pai ou com o marido ou com um amigo ou com o irmão e ela passa, né, a produzir um sintoma compulsivo, sendo que a estrutura dela é histérica. Então, assim, é preciso ter muito cuidado. Com certeza o transtorno obsessivo compulsivo é o que pega a galera de jeito, assim, quando estamos estudando estruturas clínicas com pessoas que estão começando a estudar psicanálise, né, e não estão tão familiarizados com as estruturas clínicas. O guru, né, o filhotinho, o guru é super protegido por sua mãe, Kanga, e apresenta sinais de autismo. Apesar dos avisos frequentes de sua mãe, preocupada com sua segurança, Guru frequentemente deixa de prestar atenção para o que está acontecendo ao seu redor. Isso faz cair em situações perigosas diversas. Além disso, outra atividade preferida é ficar na bolsa de sua mãe, sem muito interesse em aventuras. Esses dois extremos definem o autismo. Bom, eu não estou aqui no lugar de concordar ou discordar desses diagnósticos, porque não é a minha área, a TCC. Mas se você assiste o filme, não tem nada a ver, assim. O guru é super aventureiro, tá o tempo todo querendo sair de casa, o tempo todo querendo brincar com o tigrão. Ele é um filhote, é um garotinho, né? Óbvio que um garotinho vai desejar ficar mais com a mãe, né? No colo da mãe, etc, etc. A Kang, inclusive, é uma mãe solteira, né? Trabalha pra caramba, fazendo as coisas de casa, deixa o guru brincar pelo bosque, inclusive confia o guru a um tigre. Vocês já pararam pra pensar nisso? O guru é um canguru que brinca com um tigre muito mais velho do que ele. E a mãe, no caso, permite, porque também gosta do tigrão. Então, assim, essa do guru aqui eu acho que deu uma patinada aqui, nada a ver. Corujão. Dentro do universo do Ursinho Pooh, o corujão é o único capaz de ler e escrever. Por esse mesmo motivo, ele está frequentemente fazendo sinais charmosos de sabedoria. Entretanto, assim que ele comete alguns erros e apresenta lentidão em sua leitura, representando sua dislexia. O corujão é uma prova viva de que pessoas dislexas podem ser, na verdade, muito inteligentes. Também não acho isso. Assim, se você assiste o filme e os desenhos e tal, né, os personagens, esse do guru e do corujão também patinou, né? Cristóvão, né, o Christopher Robin. Por fim, Cristóvão, a criança que vê todos os personagens possui esquizofrenia. Acredita-se que todos os personagens sejam imaginações de sua mente criativa. Cada um deles é uma manifestação de seu humor. Entretanto, ao contrário da crença popular, a esquizofrenia não faz com que uma pessoa veja ou escute coisas que não estão lá. Sua palavra vem do grego, significa mente separada, ou seja, fora da realidade. Por isso, Cristóvão possui sua grande coleção de amigos imaginários. Gente, Cristóvão é uma criança. Que criança não tem amigos imaginários? Que criança não brinca? Que criança não imagina? Que criança não imita vozes quando, né, estão brincando com seus brinquedos, né? Então, assim, há um movimento muitas das vezes também de patologizar, preste atenção nisso daqui, de patologizar coisas que são da ordem comum. Assim, é uma criança brincando com seus ursinhos de pelúcia, né? Inclusive, antes de encerrar esse vídeo falando de esquizofrenia, eu estou gravando uma série de aulas também sobre psicose, marcando exatamente essas diferenças entre psicose e esquizofrenia, psicose e o louco, psicose e a estrutura clínica, traços da estrutura psicótica, né? Então, assim, dentre esses transtornos aqui
citados, né? O Pooh, como eu comentei com vocês, com TDAH, né? O Tigrão aqui diz que ele tem que ele é imperativo, já eu coloco ao contrário, né? O filme do Tigrão, ele é um personagem extremamente assim triste, né? Depressivo, sendo da psicologia, né? Tendo uma basezinha muito, muito, muito leve em relação aos transtornos mentais. Eu mesmo não colocaria o Tigrão num quadro de hiperatividade, só porque ele pula demais, só porque ele quer brincar o tempo todo. Aqui também caímos dentro de uma ideia que a depressão, o sujeito tem que ficar o tempo todo triste, não sair de casa, não sentir vontade de fazer nada. Gente, pessoas que têm depressão trabalham, têm filho, dão risada, saem. Percebe como que há um movimento de tomar a depressão, por exemplo, dentro de um ponto de vista estético-fenomenológico? O que essa palavra grande e difícil significa? Você que assiste o Ursinho Pooh tem uma propensão maior a ver o Igor, né, o bisonho, né, como depressivo, porque ele tá triste o tempo todo, porque ele quase não sai da casa dele, porque ele tá sempre indisposto. Já o Tigrão, que entre aspas é alegre, pula o tempo todo, brinca o tempo todo, você tem dificuldade de ver ele como um depressivo. Porque no filme inteiro ele lida com uma solidão. Ele não tem ninguém. Ele não tem uma família ali com ele. Família no que diz respeito, né, com laço sanguíneo. Ele não tem ninguém igual ali naquele bosque. Ninguém que goste de pular junto com ele, de estar o tempo todo ali falando e fazendo as coisas. O Tigrão vive uma solidão absurda. E tristeza também no filme, né? Ele chora, se sente sozinho, solitário. Mas pelo fato dele pular, né, ser engraçado, as pessoas ficam, não, então não tem depressão não. Inclusive, é um movimento que você e eu também fazemos. Robin Williams, um dos maiores atores da história do cinema, fez inúmeros filmes de comédia, cometeu suicídio. Jim Carrey, na minha opinião, o maior ator comediante da minha geração, passou anos e provavelmente ainda, né, luta contra a depressão, né? Então essa estética da depressão, né, como, olha, a depressão ali, o sujeito triste, sem fazer nada. O Tigrão nesse filme, extremamente depressivo. O Pooh aqui, só porque ele esquece que ele tem TDAH, só porque ele não presta atenção, só porque ele tá muito avoado com as coisas, assim. Eu vejo o Pooh muito mais como alguém com uma compulsão alimentar. Tá comendo mel o tempo todo, 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 né? O Leitão, o meu personagem favorito, né, tá sempre à espera de que algo ruim vai acontecer, de que uma catástrofe vai acontecer, né? Quase que um paranoico, né? No sentido de, nossa, vai acontecer alguma coisa, eu tenho que me precaver, eu tenho que, né? Eu tenho que me proteger. Nossa, eu não vou por aí não, porque eu posso me machucar, né? O Leitão também é esse personagem. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, né? Assista o filme, provavelmente. Você que nunca ouviu falar sobre esse, né? Olha, os transtornos mentais e os personagens do Ursinho Pooh. Assista com esse olhar, né? É um vídeo mais assim para fazer a gente pensar, né? Essa estética da depressão. Por que a gente coloca o Igor como depressivo e o Tigrão não? Por que colocamos o Pooh com um TDAH só porque ele esquece? Né? Por que as pessoas não têm esse movimento, por exemplo, de colocar um determinado diagnóstico em alguém com base em características comportamentais, não levando em conta o discurso do inconsciente como o psicanalista leva, né? É importante fazer essa marcação, né? Separar o joio do trigo. Eu costumo dizer isso no meu grupo. Caso você tenha um interesse em adquirir as aulas citadas nesse vídeo, aulas sobre análise, diferença de análise e terapia, sobre diagnóstico estrutural, sobre estrutura clínica, sobre neurose obsessiva, sobre histeria, também sobre psicose, basta entrar em contato comigo. São mais de 230 aulas disponíveis, né, onde eu trabalho todos esses conceitos citados nesse vídeo. Assim, não é um vídeo de crítica à TCC, muito pelo contrário, tenho até amigos que são, meus melhores amigos inclusive são da TCC,
Mas é um movimento, né, pra gente. Pô, assiste um filme infantil, tem muita coisa ali. Esses filmes, entre aspas, dito para crianças, né? Tem muito material ali. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima.